Não sei se alguns de vocês já devem ter lido alguma coisa sobre a formação da cidade, né? A cidade de Marabá, ela tem a sua gênese, né? O início da formação dela está relacionada a uma série de conflitos entre grupos políticos locais, elites locais que durante o século XIX, de certa forma, se degladiaram lá no norte de Goiás, hoje o atual estado de Tocantins. Para maiores detalhamentos, vocês podem ler o livro do Otávio Guilherme Velho, a Frente de Expansão e Cultura Agrária na Amazônia. Vocês podem também fazer uma leitura no arquivo, Rodrigues Alves, que tem lá na Biblioteca do Centro. E outras obras também, Lei Pompeu, que fez uma viagem por aqui, Henrique Audreau, são franceses, são paisagistas que fizeram um trabalho, que fizeram uma descrição interessante sobre essas paisagens dessa região aqui do Tocantins, né? Bom, nesse período, então, a partir da década de 70 do século XIX, existiram algumas famílias tradicionais que entraram em conflito. E os conflitos normalmente eram violentos. Como resultado disso, a família perdedora, o grupo representado por essa família, que era, de certa forma, tinha como liderança o Carlos Leitão, eles acabaram se deslocando, migrando para uma outra região, deixando aquela região lá do norte de Goiás e se deslocando para outras áreas, se deslocando até o núcleo inicial aqui, onde ele vai fundar o Burgo do Itacaiunas. O Burgo do Itacaiunas era formado por um determinado grupo de famílias que passaram a trabalhar em algumas atividades basicamente de roça, uma atividade bem incipiente. Quando ele instala, a partir de 94, 95, ele obtém um certo financiamento do governo. Em 1894, 95, há o crescimento da importância de que atividade econômica na Amazônia? Borracha. Você tem, então, que a gente vai chamar de ciclo da borracha. Não confundir ciclo da borracha com ciclo de decadência da Amazônia. Isso é um profundo equívoco. É uma perspectiva de fazer uma leitura simplista. O ciclo de decadência é um discurso que busca legitimar determinadas ações, que inclusive hoje é muito utilizado nos discursos do poder público. Quando você quer promover determinada ação, intervenção urbana, por exemplo, no caso de Belém, cria-se todo o discurso da decadência, que aqueles espaços estão decadentes e que precisam ser valorizados, para que, no plano mais geral, a sociedade compreenda a importância dessa revitalização, entre aspas, requalificação de áreas centrais, e foram vários projetos que se desenvolveram lá, nas áreas centrais de Belém, a partir de 2000, sobretudo na gestão do governo Almir Gabriel, depois até. Bom, mas retomando para cá, para aprofundamento sobre esse debate da ideologia da decadência, leia o livro do Alfredo Wagner, chamado A Ideologia da Decadência. Tem uma construção bem interessante, fazendo uma leitura sobre o Maranhão. Retomando aqui, para a gente pensar um pouco a questão da cidade, da formação da cidade, você tem, então, o estímulo e o desenvolvimento da extração da atividade gomífera. Considerando isso, aqui essa região, ela foi historicamente uma região que há uma presença da Hérvia castilhoa, não da Hérvia brasiliensis, da Hérvia castilhoa. Qual a diferença entre uma e outra? A Hérvia brasiliensis, ela predominou, em algumas áreas, mais precisamente lá do Baixo Amazonas, naquela região, e também do Alto Amazonas. No Baixo Amazonas, na região de Santarém, também nas proximidades de Cametá, e subindo o rio também no Alto Amazonas, você vai ter o predomínio da Hérvia brasiliensis. Qual a diferença entre elas?
A diferença é que a Hevea brasiliense, na medida que você estabelece o corte, a seiva sai, né? Só que ela, digamos assim, você extrai a seiva, mas a planta, ela permanece em pé. Né? Para cá, para o caso de Marabá, essa região aqui, né? Havia o predomínio da Hevea castilhoa, que é uma modalidade de planta, e para você retirar o látex, você precisa cortar inteiramente ela. Né? Você corta a Hevea e tem que, em outras palavras, você tem que cortar a árvore para retirar tudo, então ela serve praticamente uma única vez. Né? Você retira, acabou. Então, houve a exploração na medida em que essas dinâmicas relacionadas às determinações de um capital internacional se estabelecem aqui, o burgo do Ipacariunas passa a ser um entreposto importante no âmbito das relações de troca que se estabeleceram aqui. Então você tem aqui muitos das pessoas que passaram a ocupar essas áreas, né, caboclos, ribeirinhos, eles se embrenhavam nas matas, né, para fazer a coleta do látex durante semanas, né, e depois retornavam aqui no entreposto para vender a borracha, para obter e para comprar os produtos para a sobrevivência, né, deles. Aqui do outro lado você tinha habitavam a tribo Gavião. Ainda há resquícios da presença dos Gavião aí. Inclusive algumas partes de terra, eu não sei exatamente quais são as áreas mais específicas, mas as tribos Gavião ocupavam já estavam presentes nessa área nesse período. Então havia uma certa relação hostil, na medida em que muitos desses ocupantes do burgo tinham interesse na exploração do látex e não era uma racionalidade, digamos assim, que necessariamente os índios defendiam. Então havia corriqueiramente os seringueiros, eles entravam nas terras indígenas para fazer a coleta. Então isso gerava problema, conflitos, mortes. Muito bem. O Pontal lá foi o núcleo inicial, onde tudo começou. Há inclusive algumas iconografias que mostram muito bem a presença dessas comunidades. Né? As primeiras casas em taipa, feitas de maneira muito artesanal, né? E, digamos assim, se apresentavam aí. Né? Na medida em que 1898 tem-se então estabelecimentos de um povoado. Né? Leva-se, devido à importância enquanto entreposto comercial, a cidade, o núcleo, né, ele se torna um povoado, né, um aglomerado com um determinado número de famílias que vai desenvolver predominantemente a atividade. Né? O núcleo vai então ser um ponto estratégico dentro das relações de troca entre o seringueiro, né, o seringalista e as casas aviadoras, né, em Belém. Né, em Belém. Então você tem uma relação que se estabelece. Havia um certo problema em relação ao transporte, porque você tem algumas áreas de corredeiras, onde vai ser instalada as hidrelétricas, que Bordalo colocou muito bem, há uma série de corredeiras pedregosas, né? Uma área de difícil deslocamento. Então era uma verdadeira aventura se deslocar as embarcações. Considerando isso, o governo do Pará acabou investindo na construção de uma ferrovia. Acho que a pintura, você já ter detalhado isso, eu não vou detalhar porque não convém. Vamos aproveitar o tempo para a gente conversar um pouco sobre essa história. Instalou-se então, fez a construção da ferrovia do Tocantins. Né? O objetivo era de certa forma chegar até Marabá. Isso nunca aconteceu. Né? Não aconteceu por uma série de fatores. Né? Há
mas dentre as quais você tem a questão, primeiro, da atuação dos indígenas, que eram muito contra, porque a construção da ferrovia, ela cortava terras indígenas, né? E havia um conflito, entre as pessoas que se deslocavam, entre as pessoas que estavam construindo a rodovia e os índios. Bom, a partir do início do século XX, né, a cidade, o núcleo urbano cresce, né, há também crescimento pequeno de uma elite local, né, que vai se estabelecer aqui e, de certa forma, vai se apropriar de algumas dessas terras e vai ditar o rumo de determinadas atividades econômicas aqui. Nesse período, até mais ou menos os anos 20, até o ano 1912, você tem um crescimento da atividade da borracha na Amazônia, né? A partir dos anos 10 já há uma crise. O Otávio Guilherme Velho, nos trabalhos dele, ele já destaca isso, né? Essas ações, essas dinâmicas econômicas relacionadas ao capital internacional, à medida em que elas diminuem, né, há, de certa forma, uma crise econômica nessas áreas, né? Então, no caso de Marabá, é possível pensar numa cidade dos oligarcas da borracha, né? Na qual você vai ter a presença e a atuação forte de determinados agentes, né, de algumas famílias tradicionais, como a família Antônio Maia, né, dentre outras famílias tradicionais, não são tantas, né? De certa forma vai ditar os rumos das atividades. Marabá, então, ela passa a se levar a condição de vila. A partir dos anos 20, mais ou menos, começo dos anos 20, ela se torna cidade, é levada à condição de cidade, né? Os anos 20, no entanto, são marcados no plano das dinâmicas econômicas aqui pela ação de uma outra atividade econômica que vai ter muita relevância para a região, que é a castanha, né? A cidade da castanha. Daí, você ter, metaforicamente, você pode inclusive pensar numa cidade dos oligarcas da castanha, né, que até mais ou menos nos anos 40, 50, há um predomínio dessa atividade da castanha, né, há uma diminuição da atividade da borracha, não há uma extinção, obviamente, mas há o predomínio de uma atividade econômica, de certa forma vai ditar o ritmo das transformações aqui, os processos de apropriação, dos usos e das práticas espaciais no núcleo Marabá. Tá? Muito bem. Existem algumas, se der tempo a gente vai passar na Casa da Cultura de Marabá, que ela tem um registro iconográfico interessante dessa área, né? Fotos mais antigas que mostram a presença e a vinda aqui de algumas autoridades, né, lá de Belém, que visitavam algumas áreas estrategicamente importantes no estado do Pará. Tem algumas fotos da presença do governador do Pará, o Magalhães Barata. Quando ele veio aqui, tem alguns registros fotográficos. Aqui era essa orla aqui, ela já foi, digamos assim, sofreu um processo de aterramento para a construção da orla, né? Como uma forma de, digamos assim, de diminuir os impactos da ponteia, exatamente, né? Ela foi elevada um pouco aqui, mas foi aterrada uma parte dela e se ampliou um pouco, que é hoje a orla, né? A orla de Marabá. Até os anos 40 e 50,
há o desenvolvimento da atividade da castanha. A atividade da castanha para o mercado internacional era, digamos assim, a grande atividade de Marabá. Obviamente que as outras atividades também se desenvolveram, atividades agrícolas, né, que no período da borracha, de certa forma, eram impedidas, né, de ser. Vocês fizeram a disciplina, a professora ela relatou bem para vocês, né? Durante o período do ciclo da borracha, né, de certa forma se estabeleceu que o seringueiro ele deveria trabalhar exclusivamente na extração da borracha e ele não poderia trabalhar em outra atividade agrícola. Ele era proibido, né? Por uma série de coerções, né? Se estabelecem dessas relações promíscuas entre o seringueiro e o seringalista. Né? Porque também tinha o barracão, né? Que o barracão dizia uma certa, porque ele vendia, tinha essa certa coisa do seringueiro comprar o produto dele e ficar devendo, Durante a noite a gente trabalhou com o texto David Myraft, né? E eles têm o regatão e o seringueiro, parceiros no crime. Esse texto ele é muito interessante para a gente entender um pouco essas dinâmicas meio que promíscuas que se estabeleciam, né, meio perversas, né, que se estabeleciam nesse período. Né? Até os anos 50, portanto, você tem o predomínio dessas atividades da castanha para exportar para o mercado nacional e, sobretudo, para o mercado internacional, para a Europa. Né? A partir dos anos 60, você tem, então, o estabelecimento de uma nova lógica de organização do espaço regional. Né? Essa nova lógica que o Carlos Walter vai falar de uma desorganização, né? Porque há uma organização que já existe anterior. Inclusive a organização dos gavião daqui, né? Há uma reorganização, uma desorganização, há um desenvolvimento e a definição de um novo envolvimento dentro de uma dinâmica maior, mais atrelado à lógica da rodovia. Paulatinamente. Aquele livro Amazônia. Então, vamos então? Isso.